Vamos lá, turminha do sexto ano, mais uma correção, última do primeiro bimestre, Hebreus e Fenícios. Vamos lá, número 1. Na antiguidade, muitos povos consideravam que as doenças eram enviadas pelos deuses. No final do século 8 a.C., quando os assírios sitiaram a cidade de Jerusalém e ameaçaram invadi-la, uma epidemia virulenta acometeu o acampamento, matando muitos soldados. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, considerou essa epidemia uma bênção de Deus. Nesse contexto, marca a alternativa incorreta sobre a religião dos hebreus, né? É a letra E, ok, gente? Para os hebreus, o poder de Deus vinha de um poder preexistente e habitava a natureza e fazia parte dela. 2. Entre os povos do Oriente Médio, os hebreus foram os que mais influenciaram a cultura da civilização ocidental. Uma vez que o cristianismo é considerado como uma continuação das tradições religiosas hebraicas, a partir do texto anterior, assinale a alternativa incorreta. É a letra E. Os hebreus organizaram-se socialmente e economicamente com base na propriedade da terra, o que deu início à diáspora. Ok? 3. Quanto aos hebreus, é correto a afirmação que, letra D, foram um dos únicos povos da chamada Antiguidade Oriental que, durante a maior parte da sua história, teve uma religião monoteísta. 4. Na Antiguidade Oriental, o povo hebreu constituiu-se em exceção pelo monoteísmo. Letra D. D de dado. 5. Com relação à civilização hebraica, é correto afirmar, letra A, o denominado cativeiro da Babilônia constituiu-se no processo de diáspora dos hebreus da região da Palestina. Esse processo se tornou um povo vagante desde aquela migração forçada e consequente à dispersão de sua civilização. Situação só reparada com a criação do Estado de Israel de 1948. 6. A Páscoa na cultura do povo hebreu está relacionada com, letra C, o êxodo inicialmente liderado por Moisés após a permanência de mais de 400 anos dos hebreus no Egito. 7. Na antiguidade, durante o reinado de Ciro, de 559 a 1529 a.C., os persas construíram um vasto império e governaram diferentes povos, adotando uma política que respeitava as diferenças culturais e religiosas. Esse modo de proceder está exemplificado no fato de, letra C, libertar os judeus cativos na Babilônia, que retornaram à Palestina e reconstruíram o Templo de Salomão e o cultivo a Lavé. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Lavé ou Yavé, um negócio assim. 8. É a letra C, tá? A 7. 8. A cultura hebraica, marcada por um profundo senso de religiosidade que perpassou sua arte e sua literatura, deixou raízes profundas em toda a Europa e, por extensão, na civilização ocidental, porque foi responsável pelo desenvolvimento do judaísmo. Letra C. 9. A sociedade hebraica teve a religião como suporte fundamental para a construção da identidade cultural. Não se pode esquecer também na época dos profetas, entre os séculos 8 e 7 a.C., que a religião, letra E, adquiriu um conteúdo ético, pois os profetas denunciaram as injustiças sociais. 10. Entre os hebreus da antiguidade, os profetas eram considerados mensageiros de Deus, lembrando ao povo as demandas da justiça e da lei dadas por Javé. Ok? Então lá em cima não é Yavé, é Javé. Isaías, um dos profetas dessa época, em nome de Javé, proclamou
Ai dos que decretarem leis injustas, dos que escreverem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos, ao meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Ai dos que ajuntarem a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam com únicos moradores do meio da terra. Esses pronunciamentos do profeta Isaías estão ligados a uma época da história hebraica, em que ocorre, letra C, a formação de uma aristocracia que enriquecera com o comércio e com a apropriação das terras dos camponeses endividados. 11. Alguns povos da antiguidade foram mercadores que viviam do comércio marítimo. Cite 3 cidades-estados fenícias e indique a principal contribuição que os fenícios legaram às civilizações posteriores. Então, gente, vou citar para vocês os Biblos, Sidon e Tiró, ok? A invenção do alfabeto fonético, da fonética do alfabeto, ok? 12. Na antiguidade, a civilização fenícia particularizou-se por, letra C, desenvolver o comércio marítimo, fundando colônias na bacia do Mediterrâneo. 13. Os fenícios, povo de origem semita que se fixou e desenvolveu as suas cidades numa faixa de 200 quilômetros, situada entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano, conheceram o apogeu da sua influência a partir de 1400 anos a.C., destruição dos quinócios em Creta. Entre as afirmações que se seguem, escolha aquela que caracteriza de maneira correta esse povo. Letra D. Eram especializados no comércio marítimo. 14. Na região onde atualmente se encontra o Líbano, instalou-se no 3º milênio a.C. um povo semita que passou a ocupar a escrita faixa de terra com cerca de 200 quilômetros de comprimento, apertada entre o mar e as montanhas. Várias razões o levaram ao comércio marítimo, merecendo destaque sua proximidade geográfica com o Egito, a costa que oferecia lugares para bons portos e os cedros, principal riqueza usados na construção de navios. O contido nesse parágrafo refere-se ao povo, letra A, fenícios, ok? 15. A respeito da sociedade fenícia, podemos afirmar corretamente que, letra A, a Fenícia desconhecia a centralização de poder, pois era formada por sociedades-estados que tinham ampla autonomia política, econômica, religiosa e administrativa. 16. Essencialmente mercadores, exportavam pescado, vinhos, ouro e prata, armas, e praticavam a pirataria e desenvolviam um intenso comércio de escravos no Mediterrâneo. O texto refere-se a características que identificam na Antiguidade Oriental os, de novo, letra A, fenícios. 17. Os fenícios viviam numa faixa de 200 quilômetros de comprimento, entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano. Semitas provinham do litoral setentrional do Mar Vermelho. Assinale a principal contribuição desse povo para as sociedades atuais. Letra A, o alfabeto. 18. Os fenícios dedicavam-se primordialmente ao comércio marítimo, porque, letra C, sua localização geográfica os induzia a isso. 19. Durante os povos da Antiguidade Oriental, se destacou como exímios navegadores e excelentes comerciantes. Eram os fenícios, cuja principal contribuição legada às civilizações posteriores foi o alfabeto fonético, letra A. 20.
Algumas civilizações da Idade Antiga, embora brilhantes, não formaram estados unificados, ou seja, sempre foram politicamente fragmentadas, mostrando o predomínio periódico de algumas cidades. São exemplos desse enunciado das civilizações. Letra E. Grega e fenícia. Ok? Tá aí, fechei esse primeiro bimestre com vocês. O segundo bimestre estou colocando o gabarito no final do vídeo. Ok? Fiquem com Deus, se cuidem e até a volta.